Meus queridos irmãos, neste segundo domingo da Quaresma, a igreja nos convida a olhar para este acontecimento que foi a transfiguração de Jesus e perceber como isso pode auxiliar-nos em nossa conversão, que é o caminho que estamos trilhando nessa Quaresma, pedindo a Deus a graça de termos um coração novo. Diz a própria Sagrada Escritura, que é como um tesouro onde o Pai tira sempre de lá coisas novas e velhas. A Sagrada Escritura é sempre atual. Pela infinita sabedoria de Deus, nós podemos tirar dali ensinamentos que, embora tenham sido revelados há 2000 anos atrás, se mostram presentes e atuantes, estes tais ensinamentos, nos dias de hoje. Por isso, então, nesta homilia que teremos nesse sermão, nessa meditação que teremos agora de manhã, nós vamos, olhando para este acontecimento, que foi a transfiguração, fazer uma análise de ao menos aí 2 aspectos principais que vemos em nossa sociedade e entendemos, através do Evangelho, como nós podemos superar e vencer isso. Tranquilo? Pois bem, hoje nós vivemos num mundo chamado de pós-modernidade. Já não estamos mais na modernidade. Nós vivemos num mundo onde nós dizemos que é o mundo pós-moderno, depois da modernidade. E convém a gente entender as características principais desta pós-modernidade para entendermos onde estamos inseridos, isto é, para entendermos o que nos está movendo, e assim então podemos realmente não ser como um bando, vamos dizer assim, que é levado a uma direção sem saber que está sendo levado, e então podemos realmente trilhar um caminho de conversão. Esta época que vivemos, de pós-modernidade, é marcada com 2 realidades bem claras e visíveis. Uma relacionada ao externo, outra relacionada ao mundo interior. Uma visão externa, marcada com certos traços, e uma visão interna, marcada com certos traços. Vamos agora primeiro nessa visão externa. Neste mundo pós-moderno, as pessoas são formadas a ter uma visão externa um tanto quanto prática, tecnológica. Se nós formos perguntar, por exemplo, os nossos jovens, eles vão saber quais são os celulares mais atuais dos momentos, o que está mais viralizando nesse exato momento, quais são as notícias da última hora, seja através das redes sociais, seja através do Twitter ou coisas assim. Eles conseguem responder coisas práticas que muitas vezes nós não conseguimos nem entender. Isso é tratado hoje como inteligência. No mundo pós-moderno, as pessoas estão marcadas com um forte traço de ter uma inteligência voltada a coisas práticas. Tão cedo ele já sabe mexer com vários equipamentos, sabe mexer com várias outras coisas. Em contrapartida, é um mundo que está marcado com uma falta de reflexão sobre as consequências de sua ação. Se nós perguntamos, por exemplo, para uma pessoa, aonde vai levar essas decisões que ela está tomando, a pessoa é incapaz de enxergar isso. Ou, por exemplo, a pessoa é incapaz de enxergar as consequências das suas próprias ações em relação ao campo moral, em relação ao campo afetivo. Há então uma incapacidade, por exemplo, de enxergar
até mesmo se as suas ações estão sendo boas ou más. Um exemplo bem simples: nós estamos agora nesse tempo da quaresma, e o tempo da quaresma é o tempo de nós, nos confessarmos. Quantas e quantas vezes a pessoa vem para se confessar e diz assim: ah, padre, eu não sei o que eu faço de errado, eu não matei, não roubei. E é nisso que se limita. Ou seja, há uma racionalidade prática com questões externas, porém há uma falta de reflexão dessas mesmas atitudes a longo prazo. Estão conseguindo entender? Aqui estou pegando como está formada a mentalidade da sociedade hoje. As pessoas, elas têm uma inteligência mais voltada às coisas práticas, às coisas tecnológicas, porém essa inteligência, ela está um tanto quanto caduca para as coisas eternas, para as consequências a longo prazo das próprias ações. Há uma incapacidade, por exemplo, de enxergar essa realidade. A segunda característica que nós vemos na sociedade hoje é em respeito a uma visão interna. Nós chamamos essa visão interna de ditadura do sentimentalismo, ditadura dos sentimentos. Como assim, padre? Ora, se a inteligência, se a visão que a pessoa tem das coisas externas é uma visão prática, um tanto quanto robótica, isso vai esgotando o ser humano e vai transformando ele numa máquina. Porque ele é capaz de fazer tudo que uma máquina faz, ou melhor dizendo, como uma máquina faz. Porém, ele não consegue enxergar que é além de uma máquina. Isso esgota o ser humano. Essa incapacidade o leva a uma realidade interna, onde o que vai falar mais alto são os sentimentos. Isso afeta tanto as decisões que as pessoas tomam, quanto as relações que ela tem uma com as outras. É isso que nós chamamos então de ditadura do sentimentalismo. A pessoa então, ela vai escolher não aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas aquilo que faz ela se sentir bem. Não, padre, eu me sinto bem assim, então vou fazer assim. As escolhas das pessoas são baseadas nos sentimentos. Não há uma reflexão profunda, aqui já em aliança com a primeira característica, uma reflexão profunda das consequências dessa ação. Há um sentimento que está coordenando tudo. E qual é o grande problema disso, padre? Os sentimentos, eles são passageiros. Agora de manhã o seu sentimento é sono. Depois, no final da manhã, o seu sentimento já vai ser de ânimo. Terminou o almoço, o sentimento vai ser sono de novo. Hoje de manhã você está bravo com o marido. À tarde você já está de bem com o marido. Hoje de manhã você então está sendo levado por um sentimento. À tarde os sentimentos já são outros. Basta nós fazermos uma simples reflexão que nós perceberemos que os sentimentos, eles não são constantes em nós. Eles vêm e vão a todo momento. E quando a nossa vida é pautada em situações tão inconstantes como essas, o que acontece é que nós começamos a viver como baratas tontas, que anda e não sai do lugar. Porque ora o nosso sentimento vai levar para esse lugar, ora para outro lugar, ora para esse lugar, ora para outro lugar, e não sai do lugar. Há então uma ditadura do sentimentalismo que coordena toda a vida humana. Isso afeta então tanto as minhas decisões internas, porque eu vou fazer não aquilo que é certo ou que é errado, mas aquilo que me faz sentir bem.
Então, se me faz sentir bem, por exemplo, ficar até mais tarde na cama e não ir à missa, então eu vou ficar até mais tarde na cama. Se me faz sentir bem, eu então largar a minha esposa e ir com outra mulher, então, nossa, o que importa é que eu me sinta bem. E assim, então, nós vamos tomando as nossas escolhas sem pensar no amanhã. Isso afeta também a nossa relação, veja, eu falei aqui, intrapessoal, ou seja, a pessoa enquanto ela mesma, das decisões que ela toma, que já não é mais baseada em uma finalidade última, mas é baseada apenas em questões do agora. E também afeta a relação interpessoal. Por quê? Porque eu vou me relacionar com as pessoas enquanto eu me sentir bem com elas. Por exemplo, você tem lá a jovenzinha, que tem 4 amigos, e são os 4 amigos dela. A vida dela na escola se baseia nesses 4 amigos que ela tem. Todas as decisões dela são pautadas nesses 4 amigos. Porque os 4 amigos é o lugar onde ela se sente bem. E o que está baseando a vida dela são os sentimentos. Assim como a vida dos seus amigos, o que está baseando são os sentimentos. E assim como as escolhas, a vida dela é inconstante, também dos seus amigos são inconstantes. Então é muito comum acontecer, por exemplo, de algum momento, um desses amigos ficar de mal. Porque afinal o que está pautando são os sentimentos. E se a razão da vida dela está naqueles 4 amigos, e um daqueles amigos está de mal com ela, o que ela perdeu naquele momento? Uma parte da razão de viver. E aí o jovem, ele começa a cogitar, passa por um período de depressão, porque um amigo ficou de mal, e passa a pensar em suicídio. Se corta ou coisa assim. Às vezes, este mundo dessa pessoa é o namorado. O namorado ficou bravo, mal, terminou. O mundo caiu. Percebem? Os sentimentos são os que pautam as ações da sociedade hoje. E olha as grandes consequências, as graves consequências. O marido está com a esposa está com o marido enquanto se sente bem. A própria palavra amor foi tão banalizada porque ela se torna como um sentimento. Padre, eu não amo mais o meu marido. Na cabeça dela, o que ela está pensando? Eu não tenho mais sentimentos bons para com o meu marido. Ora, mas amor não é desse sentimento. Amor é escolha, decisão. Imaginemos Jesus na cruz. Nós dizemos ali que é a paixão de Cristo, não é verdade? Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho por nós. Ali tinha sentimentos bons? Jesus estava pulando de alegria e de prazer, sendo açoitado e crucificado? Eram sentimentos bons que estavam ali? Sim ou não? E por que nós dizemos que é amor que está ali presente? Porque é algo que está para além dos sentimentos. É uma escolha, uma decisão. E assim nós vamos pautando a nossa vida em uma visão externa que está focada apenas naquilo que é material e prático, em uma visão interna que está voltada apenas para aquilo que são sentimentos. As graves consequências disso, meus queridos irmãos, é que Deus está para além da matéria e Deus está para além dos seus sentimentos. Não é de se duvidar então que tem crescido cada vez mais na nossa sociedade o número das pessoas que se declaram ateias, que não creem mais em Deus.
Por quê? Se a minha inteligência está voltada apenas para aquilo que eu vejo para este mundo, eu não reflito sobre o amanhã. E se as minhas decisões estão voltadas apenas para o meu sentimento, renunciar aos meus sentimentos, ixi, Padre, esquece. Isso vai criando um mundo cheio de panelinhas, onde as pessoas vão se relacionando umas com as outras pelos sentimentos, porque ela me faz bem. Então, ter alguém na sala de aula que é uma pessoa chata, eu facilmente me excluo dessa pessoa. As redes sociais criaram em nós essa mentalidade de facilmente excluir, né? Não, eu não vou seguir mais ele não. Vou bloquear ele. Pronto, pum, bloqueei. E assim a gente traz para a nossa vida. Não, vou bloquear essa pessoa da minha vida. Pronto, bloqueei. E assim a gente vai excluindo uns aos outros. Vai vivendo em mônadas. Vamos vivendo ali em pequenos guetos. E nosso olhar deixa de se voltar para os outros. Para aquele que muitas vezes está do nosso lado sofrendo. O nosso olhar está tão voltado para os nossos sentimentos que a gente não percebe o outro que está ao nosso lado sofrendo. Muito mais que nós, ou então muitas vezes sofrendo pelos nossos sentimentos. Isto é, quando nós vivemos nessa vida de reizinho, vamos dizer assim, voltados apenas para os nossos sentimentos, a gente se esquece que ao levarmos os nossos sentimentos, o que nós faremos é ferir os outros. O marido, que é levado pelos sentimentos bons naquele momento de trair a esposa, ele não está conseguindo enxergar que sendo levado por esses sentimentos, ele vai estar ferindo os seus filhos e a tua esposa. Percebe? Quando somos levados pelos sentimentos, as consequências são muito graves. Essa então, meus queridos irmãos, podemos ver aqui de modo bem resumido, porque estamos aqui numa homilia. Isso, seria uma formação de uma tarde para explicar todos os aspectos, mas tentei explicar apenas de modo bem resumido, para fazer sentido com o segundo passo, das características que nós vemos neste mundo pós-moderno. As pessoas sabem tudo de celular, sabem tudo das novidades do mundo, mas não sabem daquele que faz nova todas as coisas. Padre, e qual é a saída? Bom, o primeiro passo é nós entendermos que se estamos neste mundo 2023, que é pautado por esta pós-modernidade, é porque estamos mergulhados então no meio dessa pós-modernidade. É porque isso que o padre acabou de dizer está presente no nosso coração e na nossa vida. É porque essas duas tendências há em nós também. E o caminho de conversão consiste em ir para além dessa época, não ser levado pelo bando. Vós não sois deste mundo, sois cidadãos do céu. O Senhor então nos convida a superar essas duas realidades que tanto têm afastado as pessoas de Deus, principalmente os nossos jovens. E quais são as saídas, Padre? Qual é a saída, melhor dizendo? Olhando para o Evangelho, nós vemos que Jesus convida os apóstolos a tomarem 3 decisões. E nessas 3 decisões, nós enxergamos como nós saímos deste caldeirão de pós-modernidade onde estamos mergulhados. No início do Evangelho, diz assim, que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Jesus chama eles para fora do mundo, fora do turbilhão. Jesus chama eles a um retiro. Jesus pega eles à parte e diz assim, sai daqui, vem cá, vamos para a montanha. Vamos para aquele lugar mais perto de Deus. Sai da rotina do mundo. Aqui o primeiro passo. O que isso significa na prática, Padre?
Ora, se o meu olhar está tão voltado para as coisas tecnológicas, podemos dizer assim, o momento da quaresma é um momento propício de nós desapegarmos disso. Sai um pouco das redes sociais, desliga mais a televisão, saia desse turbilhão onde as pessoas estão todas elas mergulhadas e vá passar mais tempo com Jesus. Primeira coisa que Jesus convida: sair desse turbilhão, dessa rotina que é o mundo, onde nos afoga a todos, para estar mais com Jesus. Então, na prática, isso significa, redes sociais somente naquilo que é essencial mesmo, se é que é essencial. YouTube e tantas outras coisas. Veja, às vezes até mesmo com pretextos bons, a gente acaba perdendo um monte de tempo com isso daí. Não, pai, mas eu vou escutar uma pregação, eu vou escutar isso, eu vou escutar aquilo. Mas é interessante como entre escutar uma coisa e outra daquilo que você se enganou de que escutaria, você passa um bom tempo escutando ou assistindo muitas outras coisas que você lá ficou escutando, assistindo. E você vai lá, nos videozinhos que duram 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, você passa 1 hora, 2 horas, sem perceber. E vai só lá no arrasta para cima e pronto. E aí quando você viu, já passou a tarde toda. Sai um pouco, esteja mais com Jesus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Jesus diz, melhor dizendo, o próprio Pai diz aos apóstolos: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Escutar. Como conseguiremos escutar se nós não fazemos silêncio? Precisamos preencher de silêncio o nosso dia a dia, a nossa vida. As pessoas, elas têm hoje uma incapacidade de viver em silêncio, porque o silêncio, quando ele acontece, ele vai levar as pessoas, é como, uma água agitada, que quando ela começa separada, aos poucos, torna-se possível ver o fundo. O silêncio vai fazendo com que as pessoas, elas enxerguem além dos sentimentos, e as pessoas não estão acostumadas a isso, a enxergar além das emoções primeiras que estão vindo em seu coração. E por isso incomoda, porque é enxergar algo que as pessoas não estão acostumadas a enxergar. Então tudo tem que ser barulho. Quando a pessoa está em casa, tem que colocar, aqui eu não estou falando nada contra as músicas e tudo, mas tem que colocar barulho, é barulho aqui, barulho acolá. E se você for parar para pensar, do início ao fim, é só barulho que preenche a sua vida. O silêncio nos auxilia a escutar o que Jesus quer de nós, a escutar as profundas razões de cada uma de nossas decisões. Precisamos fazer mais silêncio. Jesus então nos convida a escutá-lo, fazer este silêncio, estar mais com Ele. Aqui, quando nós entendemos também escutar, nós estamos dizendo aqui também o seguinte: o que nós devemos escutar ao tomar as nossas decisões não são os nossos sentimentos, mas a Cristo e a verdade de Cristo. Não escutemos os nossos sentimentos, escutemos a Cristo. Escutemos aquilo que o corpo de Cristo, isto é, a igreja, nos ensina. Escutar. Em atenção a tuas palavras eu lançarei as redes. Foi o que Pedro disse. Precisamos escutar. O mundo padece porque o que está mais na boca das pessoas é: eu acho, eu penso, e não
A igreja nos ensina, Cristo nos mostra. Eu acho isso, eu acho aquilo, e todo mundo vai vivendo o seu acho. E para onde vai levar? Escutai-o. A última coisa, veja, Pedro estava com medo ao ver toda aquela situação, tomado de todo o pavor de ver uma graça tremenda acontecendo ali no alto da montanha, e por ali ele fica. O desejo de Pedro era: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui. Ou seja, Pedro estava voltado também aos sentimentos. É bom estar aqui. E Jesus diz: levantai-vos e não tenhais medo. Por que diz levantai-vos? Porque iria chamá-los a descer. O que viria a acontecer depois aqui seria a entrega de Jesus na cruz. E o caminho então de sacrifício que eles tomariam, mas também de evangelização. É muito fácil ficar no Monte Tabor, e ali pronto. Mas Jesus estava convidando os apóstolos, eles eram apóstolos, a palavra apóstolo significa enviado. Jesus estava os enviando, não para ficarem ali, mas para mostrar essa mesma graça aos outros. Aí para além da panelinha onde eles estavam, Pedro, Tiago e João. Aí mostrar a graça para os outros, e por isso o Evangelho diz que no final, não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Depois que ressuscitou, eles então começaram a evangelizar. Sair de si. Eis o que nos propõe essa quaresma, como caminho de conversão, baseando nesta análise do mundo que vivemos hoje e também nesta realidade que acabamos de escutar, que foi esse acontecimento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Que o Senhor nos dê a graça da fé, que nos faz mudar a visão que temos do mundo e mudar a visão que temos de nós mesmos e dos outros, baseados não em nossos sentimentos, não no materialismo, mas na eternidade e na verdade. Que essa quaresma sirva para nós como um caminho de conversão, onde nós procuraremos sempre mais estar com Jesus, viver mais o silêncio, para assim então levar Cristo aos outros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo,